Então, só lembrando como é que é essa história do RMN. Olha, vocês se calam muito, não perguntam nada, aí vem um bocado de dúvida na hora de prova. Hora de falar é agora. Abre esse som aí e fala. Abre esse som aí e fala. Tá? A hora de falar é agora. Então, vamos lá. RMN. O que é o RMN? Como é que a gente faz o RMN? O que é que o equipamento faz? Bom, o equipamento ele produz ressonância em um campo magnético. O que é ressonância? É você fazer, alterar, né, a partir de radiação, o nível energético de alguma coisa. Então você bota a radiação para alterar e essa alteração ocorre dentro de um campo magnético. Daí, ressonância magnética nuclear. E envolve alteração em posição de quê? De núcleo. A gente aprendeu que alguns núcleos têm spin. O meu som tá bom, gente? Que eu tô com o ventilador aqui ligado, que tá muito calor hoje. Meu som tá bom? Assim, professor. Bom, então vamos lá. Inclusive, eu tirei o meu microfone aqui de lapela, botou ele ali na frente porque fica longe do ventilador. Espero que esteja chegando bem para vocês. Bom, então o que é que faz o RMN? Você pega a sua amostra, coloca dentro de um campo magnético, daqui a pouco eu vou mostrar isso aí para vocês. Deixa eu mostrar logo. Pega a sua amostra, tá aqui, ó. Pega a sua amostra, coloca ela dentro de um campo magnético. Então, aqui tem um campo magnético passando por ela. Tem um campo magnético passando por ela, certo? Esse campo que a gente chama de campo magnético de valor H0, vamos gravar isso. Campo magnético H0, tá? Aí esse campo magnético H0, deixa eu pegar aqui a canetinha aqui, marcar texto que é melhor. Então, o campo magnético H0, pronto. Aí esse campo magnético aqui, dentro da sua amostra, todos os prótons, a gente está falando por enquanto de próton, vamos falar só de próton, depois eu falo de carbono. Os prótons, ou eles vão se alinhar com o campo, ou vão se alinhar contra o campo. Tem duas possibilidades. Ou eles vão se alinhar em direção ao campo, ou eles vão se alinhar contra o campo. Se alinhar com o campo, a energia é menor. Se alinhar contra o campo, a energia é maior. Alguns têm essa energia, alguns vão se alinhar contra o campo. Mas uma maioria vai se alinhar com o campo. A energia é menor. A gente chama isso de estado alfa. O que é que a gente faz então agora? A gente joga radiação na forma de onda de rádio, radiofrequência, RF. Energia baixíssima. Mas isso já faz o efeito. Qual é o efeito? Aqueles prótons que estavam alinhados com o campo, quando recebem a radiofrequência, se alinham contra o campo. Resultado: quando isso acontece, o espectro marca lá. O equipamento detecta. Opa, houve absorção de energia. Aí, pum, dá lá o pico no espectro. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu o princípio? Então, o pico é sentido, e aí ele é amplificado e é colocado lá no espectro. Aqui do lado está mostrando aqui ele no espectro. No espectrozinho, daqui a pouco eu mostro o espectro como é que é. Daqui a pouco eu mostro o espectro como é que é. Tranquilo? Então, o sistema nada mais faz do que detectar a absorção de energia por prótons para mudar a configuração de alfa para beta dentro de um campo magnético. Só isso. Precisa de um campo magnético e vocês têm que saber, isso é um conceito importantíssimo, que a diferença de energia entre alfa e beta depende da energia, da força do campo. Isso está dado por essa equação aqui que eu mostrei para vocês. Ó. Isso está dado por essa equação aqui que eu mostrei para vocês. A diferença de energia ela é proporcional ao campo. Aqui eles chamam de B0 ou H0, tanto faz, tá? B0 ou H0. Depende do livro do autor,
Eu vou até unificar isso nos meus trabalhos. Pois bem, preste atenção. Você pegando essa equação aqui, juntando com essa daqui, você chega aqui a frequência para isso acontecer, o fóton, tá? Que tem a frequência para isso acontecer, você pode calcular por essa fórmulazinha aqui. Professor, a gente vai calcular? Não, não e não. Não vai fazer cálculo nenhum. Só tem que saber que a frequência ela tem que ser maior quando o campo é mais forte. A frequência tem que ser menor quando o campo é mais fraco. Só isso. É isso que a gente vai tirar dessa equação. É entender que a frequência do fóton vai depender do campo. Obviamente, se a frequência depende, a energia dele depende, porque a energia dele é a constante de Planck vezes a frequência. Só isso. Por favor, me digam se entenderam. Me digam se entenderam. Sim, Sara, é porque a gente está formando vocês em química, não é em primeiro em orgânica 1 apenas, não. Isso aqui, Mas o inclusive. professor falou que a 3 era a mais fácil no início do curso, e não é. Para mim, pelo menos. Eu acho. Mas tudo bem. Então vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Aqui interessa para a gente, então. Vamos para cá, vamos para frente. Olha o equipamento aí. Aqui é o nosso campo magnético, é o gerador do campo magnético. Como é que esse campo magnético é gerado? Ele é gerado por supercondutores em baixíssima temperatura, mergulhados em hélio líquido. Então aqui dentro tem hélio líquido e um supercondutor mergulhado nele. Aí esse supercondutor, em baixíssima temperatura, ele vai gerar um campo magnético fortíssimo. Somente isso. Então, aqui está em inglês, mas eu vou traduzir para vocês. Aqui você tem o espectro observado no computador monitor, no monitor de computador. Está aqui, ó. Aqui você vai ver o espectro, o resultado, né? Ó. Perceba que as cadeiras, a gente vai chamar a atenção disso, as cadeiras são de madeira, porque esse campo magnético aqui, ele pode atrair tudo que está aqui ao redor dele. Uma pessoa que usa marca-passo não pode entrar nessa sala. Não pode entrar nessa sala. Esse campo, você fica com ele praticamente ligado o tempo todo. Então o equipamento é caríssimo por conta disso. Você tem que ter hélio líquido e tem que estar completando o hélio de tempos em tempos. Tem que ter comprando o hélio de tempos em tempos para completar ele. Então, a amostra é colocada dentro do campo magnético aqui, tá? Então, aqui existe um buraco no centro do magneto. Então, aqui no meio tem um buraco. E nesse buraco aqui você vai colocar a amostra colocada num negocinho de vidro que é bem grande assim, um tubinho. Aí você vai e coloca lá no meio, você coloca a amostra. Então a amostra vai ser colocada aqui no meio e vai para o meio aqui. Ela vai até aqui no meio do sistema. Não sei até onde ela vai mais ou menos por aqui. Tá? Então, grande supercondutor magnético, um supercondutor, congelado em hélio líquido, a fonte do campo magnético. Tá? Aí que ele fala até, ó, cadeiras de madeira, não metais magnéticos para poder evitar que o magnético puxe, né, que ele tenha. Todo mundo entendeu o equipamento? Como é? Eu pergunto, o equipamento é complicado? Não, ele não é complexo, não, ele é simples. O princípio aqui é muito simples. Botar a amostra dentro de um campo magnético e jogar, isso aqui é um radiotransmissor, e jogar frequência na região dos 300 MHz. 300 MHz. 300 MHz é um pouquinho acima de uma rádio FM, que é de 100 MHz. 100 e pouco MHz. Ou seja, isso aí é onda de rádio. A onda de rádio jogou. Aí o que acontece? A sua amostra aqui dentro vai captar essas ondas de rádio, vai absorver esses fótons e vai passar de alfa, que é o estágio de menor energia, para beta, que é o estágio de maior energia. Quando isso acontece? O equipamento detecta e envia para o computador. O computador mostra lá no espectro. Perguntas? Perguntas?
no dia 14 de abril, já para frente, eu vou participar de uma banca de qualificação de doutorado. O trabalho do rapaz, que a gente está analisando, que a gente vai participar dessa banca, ele tem espectros de RMN, tem espectros de infravermelho, e tem de uma coisa que a gente não vai ver, que é difração de raio-x. Mas o trabalho dele dá uns espectros de no ar. Eu não posso mostrar, porque é uma coisa inédita, a gente não pode mostrar, mas está lá, os espectros de infravermelho. Ele analisando espectro de infravermelho, analisando a modificação lá de absorção do espectro de infravermelho. Vocês têm ideia da importância desse assunto. Ele caracteriza, todo o trabalho dele é caracterizar algumas amostras usando essas informações aqui, que a gente está aprendendo aqui, e vai usar lá na frente, obviamente com maior profundidade. Então, gente, esse assunto é importantíssimo. Bom, blindagem magnética. Agora vai o problema. Imagina a seguinte situação. Eu peguei e botei minha amostra aqui dentro. Aqui agora é o pulo do gato. É o que vocês têm que entender. Eu botei minha amostra aqui dentro. Peguei, liguei a radiofrequência. Quando liga a radiofrequência, a minha amostra está aqui no campo magnético. Os prótons vão absorver e vão enviar o sinal para o computador. Beleza? Agora imagine o seguinte. Se todos os prótons absorvessem igual, teria utilidade isso aí para mim? Eu pego uma cadeia lá com 50 prótons. 50, quando eu falo próton, eu estou falando de hidrogênio. Quando eu falo próton, é hidrogênio. Não esquece disso. Se eu tenho 50 hidrogênios e todos absorvessem iguais, qual seria a única informação que eu teria? Pessoal, está aqui, ó, tem hidrogênio. Seria a única informação. Tem hidrogênio. Isso é útil, gente? Eu saber que tem hidrogênio, isso é útil. Eu saber que tem 50 hidrogênios, nem isso eu saberia. Só saberia que tem hidrogênio. Aí muda a amostra. Essa também tem hidrogênio. Ah, bota outra amostra. Essa também tem hidrogênio. Isso é útil na química orgânica? Não. Isso não é útil. Agora, imagine o seguinte, que eu boto em minha amostra e comece a variar um pouquinho essa transmissão aqui, em termos de energia dela. Começa a ficar pequenas variações. Quando eu fizer pequenas variações, alguns hidrogênios mostram, outros mostram um pouquinho para mais, outro um pouquinho para menos, ou seja, os hidrogênios não absorvem, né, de maneira igual. De forma que eu vou saber como é que é a região dos hidrogênios. Para eu saber que é CH2, se é CH3, se é CH. Olha que informação mais útil. Então, pois é, minha gente. A informação é essa. Os hidrogênios não absorvem igual. Quando eu boto a radiação, eu vou ter que alterar um pouquinho aqui a radiação para os hidrogênios irem absorvendo em um pouquinho de mais energia ou um pouquinho de menos energia. De forma que eu vou saber que tem hidrogênio, mas que tem hidrogênios ali diferentes. E eu vou saber quantos hidrogênios tem, e eu vou saber qual é o ambiente desses hidrogênios. Conclusão. Esse tipo de espectroscopia me diz como é que é a cadeia do composto. Olha que informação útil. Qual é a informação que vai dizer lá do infravermelho? A função. Qual é a informação principal do espectro de massa? A massa e a fórmula molecular. Qual é a informação que você vai ter aqui? A cadeia. Aí eu pergunto, se eu junto fórmula molecular, cadeia e grupo funcional, eu tenho o meu composto. Eu elucido. Eu tenho a elucidação. Conclusão, essas técnicas são complementares, uma complementa a outra. Cada uma traz uma informação, no final você tem a molécula toda. Vamos aprender agora como é que faz isso aqui. Então, primeiro, blindagem magnética.
Por favor, participem mais, perguntem, abram o som, falem, porque isso ajuda. Ó, blindagem magnética. O que é isso, professor? Ó, o que é que eu estou fazendo? Colocando a minha substância no meio de um campo magnético. E aí os prótons vão se orientar no campo. Vão ter uma orientação preferencial no campo. Legal? Legal, professor. Tranquilo. Só que tem um problema, meus queridos. Só que tem um problema. O problema é que ao redor dos prótons tem o quê? Ao redor do núcleo tem o quê? Os elétrons, né? Os elétrons. E os elétrons estão girando ao redor do núcleo, os elétrons têm spin. Conclusão: os elétrons vão gerar pequenos campos magnéticos que se opõem ao campo que a gente está trabalhando. Então, os elétrons vão gerar pequenos campos magnéticos contrários ao campo que a gente está trabalhando, que a gente está colocando lá externo. Resultado: eles vão gerar uma blindagem magnética. Eles vão blindar os núcleos. Eles vão fazer com que os núcleos sintam menos o campo magnético externo. Eles vão proteger o núcleo do campo externo. Isso a gente chama de blindagem magnética. Não é lindo isso, gente? Sejam sinceros. Então, olha só. Se todos os prótons absorvessem a mesma quantidade de energia num determinado campo magnético, não teríamos tanta informação para poder ser obtida. Qual era a informação que a gente teria? Tem próton. Próton é hidrogênio, então tem hidrogênio. Seria a informação. Só que não é assim. Prótons estão rodeados por elétrons que os protegem contra o campo externo. Como é que chama essa proteção dos elétrons ao campo externo? Blindagem magnética. Eles blindam. Então essa palavra agora vai estar o tempo todo na cabeça de vocês. Aquele próton é mais blindado ou é menos blindado? Olha que interessante. Professor, como é que um próton é mais blindado ou menos blindado? Depende da vizinhança. Imagine um próton vizinho de um oxigênio. O oxigênio é muito eletronegativo. Puxa muito os elétrons do próton. Então aquele próton vai estar menos, vai estar mais nu. Vai estar mais nu. Conclusão, vai estar menos blindado. Agora imagine um próton, um H, junto de um carbono. Junto de um carbono, não tem muita diferença. Resultado, ele vai estar mais vestido. Ele vai estar mais blindado. Então, os prótons eles podem estar menos blindados ou mais blindados. Menos blindados, mais nus de elétrons. Mais blindados, mais vestidos de elétrons. Isso depende da vizinhança dele. Aí isso é muito bom, porque eu vou saber como é a vizinhança dos prótons. Eu acho lindo esse negócio, minha gente. Muito lindo. Bom, esses elétrons criam um campo magnético induzido que se opõe ao campo externo. Então lembra, qual é o nosso princípio? Colocar a amostra dentro de um campo magnético externo. Só que ao fazer isso, os prótons lá vão se orientar. Só que esses prótons vão ser blindados pelos elétrons. Vão ser protegidos pelos elétrons. A intensidade do campo magnético deve ser aumentada para um próton blindado inverter com a mesma frequência. Então, ou você altera a frequência, ou você altera o campo. Pode aumentar o campo para fazer com que o elétron consiga fazer a... Então, aquele salto quântico, aquela mudança de alfa para beta, que deveria ocorrer em, por exemplo, 300 MHz, não vai acontecer porque o próton está blindado. Então, tem que aumentar um pouquinho o campo, ou aumentar um pouquinho a frequência. Vamos ver isso agora. Está aqui, ó. Está aqui meu próton. Se ele fosse nu, aquele está nu, próton nu, tá? Naked é nu, então próton nu, ele absorve um campo de 70.459 Gauss, tá? Agora aqui, ó. Ele agora está com elétrons ao seu redor.
Aí você pega, coloca o campo, 70.459 Gauss, e joga 300 MHz em cima. Não acontece nada, ele não absorve. Então, se ele fosse nu, ele absorveria. Se ele fosse nu, ele absorveria. Só que aí, no caso aqui, para ele absorver, eu vou ter que mudar o campo. Para esse aqui, que está vestido a absorver, que tem elétrons ao redor absorver, o campo tem que ser de 70.460 graus. Então, aqui é 459, tem que aumentar um pouquinho para 400. Veja que a diferença é pequena, mas é essa diferença que faz, que é importante para a gente. Então, aumentou um pouquinho o campo, aí o elétron vai girar. Ele vai passar de alfa para beta. Então, veja, elétrons não são assim. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Elétrons, eles não são assim. Isso aqui não existe. Elétrons são assim. Então, o campo que eu vou ter que colocar é um pouquinho maior para poder ele sofrer a transição de alfa para beta, para ele poder absorver essa energia. Isso parece difícil, mas vocês vão entender agora bem direitinho. Dependendo do seu ambiente químico, prótons na molécula são protegidos, ou seja, olha a palavra que eu falei que ia aparecer muito. São blindados. Essa palavra vai aparecer muito. Com diferentes intensidades. Então, aqui, por exemplo, 3 exemplos. Você tem esse H. Vamos concentrar nesse. Concentrar nesse aqui. Tanto faz esse ou esse. Por quê? Ó? H ligado a carbono, H ligado a carbono, H ligado a carbono. Ora, o carbono ele não é muito eletronegativo. Então ele não puxa muito. A tendência dele puxar os elétrons do H é pequena. Conclusão, os Hs permanecem com muito elétron ao redor dele. A densidade eletrônica ao redor do H é alta. Então ele está muito vestido. Eu gosto muito de comparar com ele muito vestido. O elétron é a roupa dele. Então ele está muito vestido. Ou seja, ele está muito blindado. Então, esses Hs ligados a carbonos são sempre mais blindados. Agora, olha esse outro H aqui. Esse outro H está ligado a oxigênio e o oxigênio é muito eletronegativo. Qual é a consequência? Ele vai puxar a densidade eletrônica, de cima do hidrogênio. Vai deixar o hidrogênio com menos elétrons. Vai deixar o hidrogênio mais nu, mais desprotegido, menos blindado, ou seja, mais desblindado. Então aprendam esses termos. Tá? Então, prótons ligados a carbono estão sempre mais blindados do que prótons ligados a hidrogênio. Conclusão. Aqui, nesse composto aqui, o espectro vai aparecer com 2 picos. Um pico para esses hidrogênios e um pico para esse hidrogênio aqui, outro aqui. Então, cada hidrogênio diferente vai produzir um pico diferente. Cada hidrogênio diferente vai produzir um pico diferente. Então, os sinais de RMN. Então, primeira coisa que você tem que aprender. O número de sinais que tem no espectro, o número de sinais, mostra quantos tipos diferentes de prótons tem. Então, se eu tenho, por exemplo, nesse exemplo que eu fiz aqui com vocês, vão aparecer 2 sinais. Por quê? Deixa eu voltar. Porque eu tenho 2 tipos de prótons. Eu tenho esses prótons. Veja que esses 3 prótons vão produzir o mesmo sinal. Esse próton não, vai produzir um sinal diferente. Então, prótons ligados ao mesmo carbono, ou a carbonos equivalentes, produzem o mesmo sinal. Ou a prótons ligados em carbonos diferentes, ou em elementos diferentes, produzem sinais diferentes. Então, o número de sinais, eles vão me dar os tipos diferentes. Tá? Quantos tipos de prótons tem.
Essa é a informação dos números de sinais. Depois, a localização do sinal. A localização do sinal diz se ele está mais protegido ou menos protegido. Então, a localização do sinal, se está mais à esquerda ou mais à direita, fala se o próton é mais protegido ou é menos protegido. É mais blindado ou é menos blindado. Essa é a função da localização no espectro. Então a gente vai trabalhar isso aí tudinho. Só estou adiantando para vocês como é que vai ser a história. A intensidade do sinal, a intensidade, sinal maior, menor, na verdade a intensidade é dada pela área do sinal. A intensidade do sinal, ele vai me dizer o número de prótons do mesmo tipo. Então não vamos confundir as coisas. Olha bem. O número de sinais diz quantos tipos tem de prótons. Então, tem 3 tipos de prótons. Agora, a intensidade do sinal diz, ó, do tipo 1 tem 3 prótons. Do tipo 2 tem 3, tá? Então, só para você ter ideia, nesse exemplo aqui, eu vou ter 2 sinais. Um maior e um menor. O maior vai ser desses 3 hidrogênios, o menor vai ser desse hidrogênio aqui. Então, a intensidade do sinal, ele diz o número de... Então, tem muita informação do espectro, tem muita informação. E, por último, o desdobramento. Isso aqui eu vou discutir, vai ser uma aula só sobre isso, vai ser a última aula. O desdobramento do sinal, tá? Ele vai mostrar o número de prótons adjacentes, prótons vizinhos. Então, gente, olha só. Olha quanta informação a gente tem. Pelo número de sinais, eu sei quantos tipos de prótons tem. Pela localização, eu sei se ele é mais protegido, quem é mais protegido e quem é menos protegido. Quem está ligado a oxigênio, quem está ligado a carbono. Pela intensidade, eu sei o número de prótons de cada tipo. Então, os mais protegidos têm quantos? Então, eu sei quem é CH3, quem é CH2, quem é CH, sei tudo isso aí. E o desdobramento me diz quantos vizinhos eu tenho. Então, eu tenho 4 vizinhos a mim. Eu tenho 3 vizinhos a mim. Então, eu sei quantos tem vizinhos a mim pelo desdobramento do sinal. Então, pelo espectro, eu sei quantos tipos de prótons tem. Lembra, próton é hidrogênio. A gente está falando de hidrogênio. Então, eu sei quantos tipos de hidrogênios tem. Eu sei se eles estão mais protegidos, quem está mais protegido e quem está mais desprotegido, quem está mais blindado, quem está menos blindado. Eu sei o número de prótons que tem de cada tipo e eu sei quantos vizinhos tem naquele meu tipo. Tem quantos vizinhos a ele? Perguntas? Aí o exemplo. Esse exemplo aqui dois, 3 prótons. E aqui eu tenho um só. Então, eu tenho 3 prótons ligados a carbono e eu tenho um próton ligado a oxigênio. Só lembrando que esses 3 prótons que estão ligados a carbono, esses 3 aqui, eles são mais, aqui é desprotegido, mais desprotegido. Se eles são mais desprotegidos, eles absorvem, aliás, estão mais protegidos, desculpa, estão mais blindados, porque estão ligados no carbono. O carbono não puxa muito. Então, tudo, o raciocínio é esse. Eu estou ligado a quem? Eu estou ligado a alguém que puxa elétrons de mim ou não? Se eu estou ligado a alguém que puxa elétrons de mim, eu vou estar desprotegido, vou estar nu. Se eu estou ligado a alguém que puxa pouco de mim os elétrons, eu vou estar protegido, eu vou estar vestido. Então, os que estão aqui é um sinal de referência. Vou falar sobre ele depois. Referência. Aqui é um sinal de referência.
Tá? Sempre tem esse sinal aqui de referência no início. Quem estiver mais próximo desse sinal está mais protegido. Quem estiver mais distante dele está mais desprotegido. Só isso. Só isso. Então, veja. O que é que me diz aqui esse espectro? Primeiro, tem dois sinais. Então, eu tenho dois tipos de hidrogênios. Tenho dois tipos de hidrogênios. Primeiro detalhe. E realmente, ó, tem esse tipo aqui ligado a carbono e tem esse tipo aqui ligado a oxigênio. Então, eu tenho dois tipos de hidrogênio. Legal. Depois, pela localização do sinal, eu sei que tem uns que estão mais desprotegidos, porque estão mais longe aqui da minha referência, e outros que estão mais protegidos, porque estão mais próximos à minha referência. A minha referência seria uma proteção extrema, vamos dizer assim. Tá? Então, vejo que realmente o que está ligado a oxigênio está mais desprotegido, o que está ligado a carbono está mais protegido. Terceira coisa, eu tenho 3 prótons desse tipo e tenho só um desse tipo. Então, o sinal desses 3 é maior e o sinal desse um é menor. Tá vendo? Sinal maior, sinal menor. Perguntas? Sinal maior, sinal menor. Perguntas. Vou aqui agora. Exemplos. Quantos sinais eu vou ter de RMN de hidrogênio 1? Ou seja, quantos tipos? Quando eu perguntar quantos sinais, qual é a pergunta? Quantos tipos de prótons tem? Então, quantos tipos de prótons tem pelas moléculas abaixo? Aqui já está respondido, viu? Mas vamos para cá. Aqui só tem um tipo de próton. Realmente, ó, aqui é CH2, aqui é CH2, aqui é CH2, aqui é CH2, aqui é CH2. Ou seja, todos os prótons estão ligados a um carbono, vizinho de 2 carbonos, e tudo com CH2. Tudo igualzinho, ó, CH2. Então, todos os prótons são iguais. Conclusão. Aqui só ia aparecer um pico bem grande, representando todos os prótons. Já aqui, eu tenho, olha só, CH3, CH2, CH, aí, CH2 e CH3, e aqui também CH2 e CH3. Então aqui eu vou ter, olha só, esses 3 hidrogênios estão vizinhos de um carbono com 2. Esses 3 também estão vizinhos de um carbono com 2. Esses 3 aqui estão vizinhos. Então, esse e esse são do mesmo tipo. Desculpa, gente. Tem um problema aqui. Desculpa aí. Olha aqui assim. Esses 3 Hs. Esses 3 Hs. E esses 3 Hs são do mesmíssimo tipo. Agora, esses 2 Hs aqui não são do mesmo tipo que esse, mas são do mesmo tipo que esse. Pode ver, ó. Eu tenho aqui, ó. Esse CH2 está vizinho do CH3 e do CH. Esse também está vizinho do CH3. Ah, então, quando é do mesmo tipo? Quando eles estão na mesma vizinhança. Quando eles têm a mesma vizinhança. Esse aqui também são do mesmo tipo. E esse H é diferente de todos os outros. Então, eu tenho aqui 3 tipos. O espectro aqui, ele vai ter 3 sinais. Quer ver uma coisa? Depois a gente vai fazer esses exemplos aqui. Mas só para que vocês entendam aqui. Esse programazinho, ele dá para a gente quantos
ele monta um espectro com base em dados não são dados experimentais, são dados calculados. Então, o espectro às vezes não fica, vamos dizer assim, correto, não, mas dá uma ideia para a gente. Então, aqui, ó. Pronto. Deixa eu aumentar isso aqui. Pronto. Puxar aqui para o canto. Eita. Pronto. Minha pergunta é o seguinte: quantos tipos de prótons tem aqui? Quantos tipos de prótons tem aqui? Bora, galera. Dois tipos de prótons. Muito bem, Socorro. Por quê? Porque, olha só, esses três são iguais a esses três. Esses seis são iguais. Só que esses dois aqui do meio não são iguais a esses aqui. Então aqui eu tenho dois tipos de prótons. Dois tipos de prótons. Resultado, o espectro dele vai ter dois sinais. Aí olha só o espectro dele. Espectro de hidrogênio. Olha só, tá aqui o espectro dele. Aqui é um sinal só, viu? Ah, mas tem três aqui, aí é o desdobramento, depois eu explico isso. Então tem dois sinais, olha. Um sinal é esse, outro sinal é esse. Dois sinais. Então cada negócio desse aqui é um sinal. Aqui é um sinal, aqui é outro sinal. Estão vendo que eles não absorvem na mesma posição? Então você consegue diferenciar. Já sabe dizer que aqui tem dois tipos de prótons. Só isso. Aí olha que interessante. E se eu pegar aqui, professor, se eu colocar aqui, só um minutinho. Se eu colocar aqui um oxigênio. Vixe. Pronto. Se eu colocar aqui um oxigênio, pronto. Aí eu pergunto a vocês agora, quantos tipos de prótons tem aqui? Quantos tipos de prótons tem aqui agora? Pode numerar aí, bota aí me ajuda aí, vamos trabalhar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho. Pode abrir o som, pode falar, pode digitar, fica à vontade. Quantos tipos de prótons tem aqui agora? Três? Vamos lá. Aqui é um tipo. Concorda comigo ou não? Por quê? É um CH3 vizinho do CH2. É um tipo de próton aqui. Tranquilo? Aqui é outro tipo. É um CH2. Vizinho de quê? De um CH3 e do CH2. Aqui é outro tipo. Esse CH2 é igual a esse? O que vocês acham? Esse CH2 é vizinho do CH2 e CH3. Esse é? Não, isso daí é diferente. Não. Então, esse CH2 não é igual a esse. Então, quando você for olhar o tipo de próton, não é só olhar se é CH, CH2 e CH3. É também olhar como é que é a vizinhança dele. Para eles serem iguais, eles têm que ter a vizinhança igual também. Então, esses dois não são iguais. E esse aqui também não é igual, porque está ligado a H. Então, aqui tem 4 tipos de prótons. Se tem 4 tipos de prótons, o espectro dele, aí vamos ver o espectro dele, vai ter, o espectro dele a gente já sabe, vai ter 4, né? 4 picos. Opa, desculpa. Fiz o espectro errado. O espectro dele, hidrogênio, vai ter 4 picos, ó. Um pico, 2, 3, 4. 4 picos. Tá vendo? 4 picos. A posição dele aqui é chamada de deslocamento químico.
É o deslocamento químico, essa unidade aqui embaixo. Então, veja que aqui tem um com deslocamento químico maior e tem esse com deslocamento químico menor. Então, tem 4 picos formados. Que legal, professor. Vamos brincar agora. Vamos brincar. Aí, se eu fizer o seguinte agora, se eu colocar o OH aqui no meio, vamos lá. Quantos tipos de prótons tem aí agora? Fala, Francisco. 3. 3 tipos de prótons. Vamos ver por quê. Aqui eu tenho um CH3, vizinho de um CH. Aqui tem CH3, vizinho de um CH. Conclusão, esses 3 e esses 3 são iguais. É o mesmo tipo. Aqui eu tenho CH, é outro tipo. E aqui eu tenho OH, é outro tipo. 3 tipos. Eu vou ter 3 sinais. Então, quando você monta o espectro, você tem um sinal, 2, 3. Veja que esse sinal aqui é bem grande. Por quê? É um sinal de 6 Hs. Isso aqui é um sinal de um H só, e aqui é um sinal de um H só. Então, veja que o sinal é maior, porque tem mais Hs. Só isso. Só isso. Quer ver uma coisa? Vamos fazer outra brincadeira agora. Vou botar aqui agora. Quantos sinais vou ter aqui? Tradução. Quantos prótons diferentes tem aqui? Só um. Só um. Cadê o espectro dele? Vamos fazer. Olha o espectro dele. Vamos lá para o espectro dele. Ó, só um sinal. E esse sinal bem deslocado. Bem deslocado. Por que está deslocado, professor? Porque, veja bem, se você for analisar direitinho, eles estão ligados a carbono, só que o carbono está ligado no oxigênio. Aí esse oxigênio acaba tendo influência sobre esses prótons. Que influência? De puxar deles a densidade eletrônica. Então, quando você vai analisar o deslocamento, você vê que eles estão bem deslocados. Eles estão bem deslocados. Se eu pegar, por exemplo, pegar tudo aqui, se eu pegar um carbono só, ou seja, CH4. CH4 só vai ter um sinal. CH4 só vai ter um sinal. Quer ver? Ó. Só vai ter um sinal. E olha o sinal, olha, próximo do zero. Ou seja, pouco deslocado. Por quê? Só tem carbono. Está tudo ligado a carbono, não tem oxigênio, não tem nada. Então, os prótons que estiverem próximos a elementos eletronegativos vão estar mais desprotegidos. Então, eles vão sofrer um deslocamento químico maior. Vão estar mais deslocados aqui embaixo. Os prótons ligados a carbono, eles vão estar menos deslocados. Ou seja, eles vão estar mais próximo do zero. O zero aqui é a nossa referência. Legal, professor, legal. Se eu pegar isso aqui, ó, CH3, CH3, ó. Aqui eu só tenho, só vou ter um sinal também, ó. Só vou ter um sinal. Vamos ver aqui. O espectro. Olha o espectro, ó. Só um sinal. Veja que ele deslocou um pouquinho mais. Porque já tem 2 carbonos. A gente vai ver isso, que vai deslocando mais um pouquinho. Mas os carbonos nunca deslocam muito. Tá? Nunca deslocam muito. Então, para a gente encerrar, deixa eu ver aqui onde eu estava. Para a gente encerrar. Professor, e aquela referência, né? Porque o tempo todo eu disse que tinha ali uma referência, né? Que era aquele sinal básico, que é o zero. Como é que aquele sinal de zero aparece? Aquele sinal de zero é o sinal do TMS. Que danado é a TMS? TMS é a sigla
de tetrametilcilano. Tetrametilcilano. O que é tetrametilcilano? Metil, 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 metil ligado no silício. Tetrametilsilício ou tetrametilcilano. O silício é um elemento que ele é pouquíssimo eletronegativo. Pelo contrário, ele empurra elétrons. Ele não puxa, não, ele empurra elétrons. Então, ele está empurrando elétrons para os carbonos e os carbonos estão empurrando elétrons para esses hidrogênios. Os hidrogênios são todos iguais, todos iguais, todos iguais. Como os hidrogênios são todos iguais, todos vão dar o mesmo sinal. E vai ser um sinal que a gente chama de sinal zero. Referência. Sinal referência ou sinal zero. É exatamente o sinal de referência para todo espectro. O sinal de referência é o tetrametilcilano. Então, geralmente, o equipamento, a gente bota o tetrametilcilano e calibra o equipamento com ele. Pronto. Aí você pode botar o outro lá depois. Tá? Então, isso aqui, geralmente, uma pessoa que vai fazer uma análise não bota isso aqui, não. Quem faz isso é um técnico para calibrar o equipamento. Depois disso, tchau, é só usar. Então, como o silício é menos eletronegativo que o carbono, os prótons do TMS são altamente protegidos. Sinal definido como sendo zero. Então, isso aqui é uma padronização. Os prótons orgânicos absorvem campo baixo, ou seja, à esquerda do TMS, porque todos eles são mais desprotegidos. É muito raro, mas existe possibilidade de alguém atrair, de alguém ter um pico abaixo do zero. Isso pode acontecer, mas é raríssimo. É raríssimo. Tá? Então, o deslocamento químico, ou seja, o deslocamento em relação ao TMS, que é o zero, ele é medido em ppm, partes por milhão, é a unidade dele. Então, ppm. Razão entre o deslocamento para um campo baixo, a partir do TMS em Hertz, e a frequência total do instrumento. Tá? Então, eu não vou perder tempo com esses cálculos, não. Quem quiser depois eu posso até mostrar, mas fica ruim de mostrar esses cálculos assim, sem a gente tá presencialmente. E outra coisa, o TMS, como ele é uma razão, tanto faz o equipamento, porque foi o que eu disse a vocês. Cada equipamento gera um campo diferente. Tá? Então, como cada equipamento gera um campo diferente, tem equipamento que trabalha com radiofrequência de 60 MHz. Tem equipamento que trabalha com 100 MHz. Tem equipamento que trabalha com 300 MHz. Tem equipamento que trabalha hoje em dia, com mais de 1000 MHz. Hoje em dia. O campo é altíssimo. Hoje em dia, com os equipamentos mais recentes. Qual é a vantagem de trabalhar com mais MHz? É que você consegue ter uma sensibilidade maior. E você consegue diferenciar melhor os prótons. Mas qualquer equipamento acima de 300 MHz já é muito bom. Já é muito bom. Professor, e aí? Faz diferença o espectro? Não. O mesmo espectro formado no equipamento de 60 vai ser com o equipamento de 100, com o equipamento de 300, com o equipamento de 600, com o equipamento de 1200, porque ele vai dobrando sempre. Vai ser o mesmo espectro. A diferença é que os espectros são mais nítidos quando a frequência é maior. Mas é o mesmo com o mesmo deslocamento. Então, quanto a isso, não se preocupe. Essa escala ela é chamada de escala delta. Escala delta. Certo? Então, delta, só lembrando a vocês, delta é o D minúsculo grego, né? Você tem o delta maiúsculo no grego, né? Que é o triângulo, né? Delta, mas você tem também o delta minúsculo, que é assim. Então, isso aqui é um delta. Legal? Se não estranharem aí. Então, isso aqui é a escala delta, que é calculada dividindo o deslocamento do TMS
pela frequência do espectro. Para que faz isso? Para que qualquer equipamento gere o mesmo deslocamento. Qualquer equipamento. Então, em termos de TMS, o deslocamento é o mesmo. O deslocamento é o mesmo. Em ppm, o deslocamento é o mesmo. Então, a escala delta independe da frequência do equipamento. Isso é muito importante. A escala delta independe da frequência do equipamento. Então, localização de sinais. Átomos mais eletronegativos desprotegem e dão valores de deslocamentos maiores. A gente já viu isso, né? Então, quem deslocar mais do TMS, lembra que quem é o base é o TMS. Quem deslocar mais dele tem um delta maior, tá? É porque está mais nu, está mais desprotegido, está com menos elétrons. Quando é que isso acontece? Quando o hidrogênio está ligado a átomos mais eletronegativos, como, por exemplo, o oxigênio, como, por exemplo, o nitrogênio. O efeito diminui com a distância. Então, peraí. CH3 ligado a CH2, ligado a CH2, ligado a OH. Bom, esse daqui vai estar extremamente desprotegido. Mas esse daqui também vai estar desprotegido, que está perto do oxigênio, tá vendo? Esse também vai estar desprotegido, porque está perto do oxigênio. Esse daqui já vai estar mais bem protegido, porque está ficando distante do oxigênio. Então, o deslocamento desse é um, o desse é outro, o desse é outro, o desse é outro. Quem desloca mais? Esse hidrogênio vai estar mais deslocado lá na escala delta. Esse vai estar mais próximo do TMS. Esse vai estar mais distante do TMS. Entenderam o princípio da coisa? Que, novamente, tem o mesmo exemplo que eu falei agora há pouco. Mesmo exemplo que eu falei agora há pouco. O que você percebe aqui? Olha só. 2 sinais. Que sinal é esse? Aqui é o sinal do TMS. É o 0. Aqui é o 0. Esse primeiro sinal é desses 3 hidrogênios que estão ligados a carbono. Ou seja, estão mais protegidos, estão mais blindados. Esse outro sinal, esse aqui está mais longe do TMS. Se ele está mais longe do TMS, é porque o hidrogênio desse sinal está mais desprotegido. Está ficando fácil ou não agora? Aqui, olha só. São valores de delta para algumas situações. Por exemplo, CH3, o delta fica em torno de 0,9. Isso é essa tabela. Essa tabela vocês vão usar na hora da prova. Vocês vão usar essa tabela. Eu vou passar essa tabela para vocês. Quando é CH2, aumenta um pouquinho para 1,3 o deslocamento. O delta. Quando é CH, aumenta um pouquinho para 1,4. Então veja que, gente, eu vou saber se tem CH3, eu vou saber se tem CH2, eu vou saber se tem CH no meu composto. É só olhar a posição lá do sinal, do deslocamento. Olha que coisa linda. Aí eu vou poder montar. Aqui tem CH3, que eu sei, opa, aqui tem CH2. Aí eu vou montar o meu composto. Quando o CH3 vem ligado à carbonila, aí já aumenta para 2,1. Quando é um CH ligado à tripla, aí já aumenta para 2,5. Quando é um CH vizinho de halogênio, flúor, cloro, bromo, iodo, ou até de oxigênio, quando é um CH2, né, vizinho, aí fica entre 3 e 4. Quando é um H ligado a carbono com dupla, fica entre 5 e 6. Olha aqui, a dupla não ajuda muito. Vou explicar por que daqui a pouco.
Quando é um CH3 que está ligado ao CH, a um C de dupla, aí é 1,7. Quando é um H ligado a aromático, aqui é fenil, aqui é aromático, então um H ligado a aromático é 7,2. Olha como o aromático desprotege o próton. Aqueles prótons de benzeno são altamente desprotegidos. Então, absorve, o pico aparece, o sinal aparece bem longe do sinal do TMS. Quando é um CH3, aí já está mais protegido, é em 2,3. Quando é aldeído, ó, isso aqui ó, é C dupla OH. Quando é aldeído, entre 9 e 10. Isso aqui é importante. Gente, sinal entre 9 e 10 é aldeído, já é uma coisa importante. Se aparecer um sinal entre 9 e 10, aldeído. Geralmente é um sinal pequeno, porque é um H só de aldeído. Quando é ácido carboxílico, entre 10 e 12. Então, o sinal entre 10 e 12, não tenha dúvida, é ácido carboxílico na jogada. Algumas dicas importantes. Álcool varia entre 2 e 5. Aromático, fenol, varia entre 4 e 7. E ligado a nitrogênio, varia entre 1,5 e 4. Então, não é para decorar, é para a gente saber usar essa tabela. Vai consultar a tabela. Bom, aí é o motivo dos sinais estarem mais protegidos ou menos protegidos. Isso eu vou explicar na próxima aula. Nas próximas aulas. Vou pegar aqui uns exemplos. Ó, próton de ácido carboxílico. Próton de ácido carboxílico. Vou pegar aqui. Próton de ácido carboxílico. Olha o sinal dele aqui, ó. Próton de CH3. Próton de CH3. Olha o sinal. Está acima de 2. Geralmente CH3, vamos lembrar da tabela da gente aqui. Vou até copiar essa tabela aqui para a gente... Geralmente quando é CH3, ó, é abaixo de 1. Mas ali é um CH3 ligado à carbonila. CH3 ligado à carbonila é um pouquinho acima de 2. Então tudo aqui, ó, batendo. Um pouquinho acima de 2. Tudo aqui batendo. Tranquilo, entendido como é que a gente reconhece agora as coisas. Legal. Isso aqui, ó. Você tem o CH3 ligado diretamente ao oxigênio, ou seja, mais desprotegido, tá? Então esses aqui são esses que estão aqui mais distantes. Esse sinal aqui, ó, mais distante do TMS. Olha o sinal aqui de TMS. Você tem esse CH2 ligado a duas carbonilas. CH2 ligado a carbonila desprotege. Agora, CH2 ligado a duas carbonilas desprotege mais. Então, esse CH2, como está ligado a duas carbonilas, está aqui o sinal dele. Esse aqui. E o CH2 ligado a uma carbonila só, está aqui o sinal dele. Em torno de 12,1, 12,2, por aqui. Tranquilo, gente? Olha isso aqui, ó. Você tem esses três aqui, que estão ligados em carbono, que estão ligados a hidrogênio. Tá aqui os três, ó. E você tem esse aqui, ligado a um CH3, que está ligado diretamente ao oxigênio. Aí o deslocamento é maior, olha só. O deslocamento aqui, ó. 3, alguma coisa. Tá bom? Agora vamos lá, uma dica para vocês. Olha só. Olha só. Galerinha, preste atenção. Vão aparecer essas linhas aqui, ó. Tá vendo essas linhas aqui? Essas linhas são chamadas linhas de integração. Linhas de integração.
E qual é a função dessas linhas? Essas linhas resultam da integração da área do sinal. A integral da área do sinal. Professor, como é que faz isso? O equipamento faz. Você só tem que saber de uma coisa. A diferença entre esse patamar e esse patamar é a integração desse sinal. A diferença entre esse patamar e esse patamar é a integração desse sinal. Então, quanto é que vale a diferença desse patamar para esse patamar? É só você somar. Ó, 1, 2. Tá vendo? Aqui é aproximadamente 2 espaços. Ó. Daqui para cá, daqui para cá. Aproximadamente 2 espaços. E quanto é a diferença desse sinal para esse sinal? É de 6 espaços. Olha, quando olhar aqui, ó, um espaço, 2, 3, 4, 5, 6, 6 e pouco, arredonda para 6 espaços. 6 espaços. Então, a integral desse é 2, a integral desse é 6. Então, a integral está na razão de 6 para 2. Está na razão 3. Olha só. Aqui tem quantos Hs? Aqui tem 9 Hs. Aqui tem quantos Hs? Aqui tem 3 Hs. 9 por 3 dá quanto? 3. Então, veja que a integral, a razão das integrais, dá a mesma razão dos hidrogênios. A razão das integrais dá a mesma razão dos hidrogênios. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente vai usar bastante. Vai usar bastante. Entender que a razão das integrais é a razão dos hidrogênios. Aqui. Você tem aqui, ó, 6 hidrogênios. Desculpa, 6 não, aqui é o H. Ó. Esses dois são iguais, ó, 3 e 3, o que dá 6 hidrogênios do tipo A. Então, eu tenho 6, vou botar aqui para a gente organizar aqui em cima. Eu tenho 6 hidrogênios do tipo A, ó, A e A. Tá? Aqui eu tenho 3 hidrogênios do tipo B. 3 do tipo B. Eu tenho 2 hidrogênios do tipo C. Eu tenho só um hidrogênio do tipo D. Então, as integrais aqui tem que estar nessa proporção. 6 para 3 para 2 para 1. Tem que estar na mesma proporção. Aí vamos ver, olha só. A diferença aqui em A, a integral de A. A integral de A. Pico A é esse aqui, ó. A integral dele é essa. Tá? 1, 2, 3 espaços. Dá 3 espaços a integral de A. A integral de B dá 1,5. A integral de C dá 1. E a integral de D dá 0,5. Quando você multiplica por 2 todo mundo, ó, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 3. 3 vezes 1, 2. Por 2, desculpa. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1,5, 3. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0,5, 1. Ou seja, as integrais estão na mesma proporção que o número de átomos. Então, isso vai ajudar depois a gente. Depois eu vou fazer exercício, vai ter uma aula só de... acabou. Uma aula de exercício só para explicar isso aqui a vocês. Bom, gente, já falei muita coisa. Na aula de terça, eu vou só fazer exercícios, só fazer exemplos, fechando isso tudo com vocês. Vou colocar essa aula, também vou colocar algumas aulas complementares, vejam os vídeos, tá acabando. Lembra que essa disciplina, ela é muito prática, tem que praticar muito, tem que fazer muito exercício para poder entender, vocês já perceberam isso. Tá bom? Então, se alguém não tiver nenhuma dúvida, a todos eu desejo uma boa tarde. A prova, aí a gente vai decidir na terça, quando é que vai ser a prova. Eu estou com uma ideia aqui, mas vamos ver, dependendo da aula de terça, eu já marco a prova para sexta, e aí encerra. Se não, eu vou dar aula terça e sexta e faço a prova depois. Vejo com vocês um horáriozinho para fazer a prova depois. Pode ser assim? Aí até sexta tem que terminar a disciplina. Mas aí a gente pode ver uma prova no sábado de manhã, vocês é que vão decidir. Por mim, eu topo tudo. E quando for
Na outra semana, na terça que vem, é a prova final, para quem ficar para a final. Certo? É a prova final. Passando por média, sexta-feira está livre. Não passando por média, final. Final na próxima terça-feira de hoje a 8. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tá bom assim? Pergunta. Perguntas. Então, tchau vocês e até a próxima.